Olá, humanos! Beleza? Espero que estejam bem, se cuidando. E na aula de hoje eu vou corrigir o teste, a atividade sobre figuras de linguagem, tá? Lembrando que essa matéria é uma matéria importantíssima, tanto para a parte de língua portuguesa, propriamente dita, quanto para a parte de literatura, tá? O que são figuras de linguagem? São formas especiais de organizar a linguagem, ou seja, de organizar as palavras, tá? As frases, as estruturas da linguagem, de maneira a se obter mais expressividade, tá? Que a linguagem fique mais... que você traga nuances para a linguagem, tá? Que você, por exemplo, dê margem a duplo sentido, ambiguidade. Isso é muito útil em poesia, isso é muito útil em literatura, e isso costuma cair bastante em provas de Enem, de vestibular e de concursos públicos, tá bom? Então, figuras de linguagem são formas especiais da gente organizar a linguagem, tá? De maneira a obter efeitos estéticos, efeitos subjetivos, tá? Você vai usar a linguagem de maneira mais elaborada, mais artística. Então, feita essa introdução, vamos lá. Vocês tinham que definir, identificar as figuras de linguagem presentes em cada oração. Teve gente, se não me engano, um aluno só, que chegou aqui e grifou onde ele achou que tinha figura de linguagem. Na verdade, obviamente, quando eu peço para identificar, é para você dizer o nome da figura de linguagem que está presente naquela oração, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. O dia estava lindo e o sol sorria para todos. Qual que é a figura de linguagem presente aqui? O dia estava lindo, ok, e o sol sorria para todos. Galera, o sol, ele sorri. O sol, ele é como nós humanos que sorrimos. O sol tem boca, tem dentes para sorrir. O sol acha graça em alguma coisa? Evidentemente não. O que essa oração está fazendo, ela está atribuindo uma característica humana a um astro, a alguma coisa não animada, alguma coisa inanimada. O sol, ele não tem vida própria, né? Ele não ri de nada, né? Quem ri são os humanos. Então, quando você atribui a uma coisa inanimada uma característica de ser humano, essa figura de linguagem chama-se o quê? Personificação ou prosopopeia. Eu vou botar aqui prosopopeia. Prosopopeia, tá? Mas pode ser também, vou colocar aqui, ou personificação. Persona quer dizer pessoa, né? Então é você atribuir características de uma pessoa a um ser, a alguma coisa, um objeto, alguma coisa inanimada, tá? No caso aqui seria o sol. Letra B. Minha vida é um livro aberto. Galera, a minha vida, ela pode ser um livro. Minha vida é uma coisa, né, que é até abstrata. A vida é algo abstrato, você não pode tocar, você não pode desenhar. A vida é uma coisa, livro é outra, seja ele aberto ou fechado, livro é um objeto, né? A vida não é um objeto. Então, obviamente, a minha vida, ela não vai ser um livro, ela não é um livro. Eu estou fazendo aqui uma analogia entre a vida e o livro, né? Quando eu faço essa analogia, essa aproximação de palavras, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer com essa frase o quê? Que eu não tenho segredos, tá? Minha vida é um livro aberto, ou seja, qualquer um pode saber do que está rolando, porque eu não tenho segredos, tá? Então isso aqui é uma metáfora. Você está usando a palavra livro no sentido conotativo, ou seja, no seu sentido, fora do seu sentido habitual, fora do seu sentido literal, tá bom? Então isso aqui, quando isso acontece, a gente chama de metáfora. Metáfora, não é metafora, é metáfora, tá? O acento aí faz toda a diferença, gente.
tá bom? Então, você está fazendo uma comparação, né? Você está comparando sua vida com um livro aberto para dizer que que você não esconde nada, né? Então, para fazer essa comparação, você deslocou o sentido aí do termo livro aberto. Livro aberto está no sentido conotativo, ou seja, está significando algo exposto, transparente, tá? Sua vida é transparente, você não esconde nada. Não é, você não vai levar o pé da letra, sua vida não é um livro. Um livro é um livro, a vida é a vida, tá bom? É a mesma coisa que eu dizer, por exemplo, minha namorada é uma flor. Eu estou fazendo o quê? Eu estou comparando a minha namorada com uma flor, mas na verdade, obviamente, eu não namoro com uma flor, com uma planta, né? Eu estou fazendo essa comparação, eu estou usando uma metáfora. Eu estou usando a palavra flor como metáfora para minha namorada, para comparar as duas coisas e dizer com isso que a minha namorada é muito bonita, né? Estou querendo aproveitar aí a ideia da beleza da flor, tá? Então isso é uma metáfora. Letra C. A vida é como um carrossel. Então reparem, na letra B eu comparei vida com o quê? Com um livro aberto. Aqui na letra C eu estou comparando também vida com o quê? Com um carrossel, tá? Então você poderia dizer, professor, a vida de ninguém é um carrossel. A vida é uma coisa, carrossel é outra coisa. Uma vida não pode ser um carrossel. Então é uma metáfora. Beleza. Só que é o seguinte, você tem que prestar atenção nesta palavrinha aqui, ó, como. A metáfora, ela é uma espécie de comparação, né? Quando eu digo minha vida é um livro aberto, estou comparando minha vida com um livro aberto, para dizer que ela é transparente, que eu não escondo segredos. Só que é uma comparação implícita, eu não tenho um elemento comparativo. O que é o elemento comparativo? Essa palavrinha como aqui, tá? Como, tal como, tal qual, tanto como. Essas palavras são elementos comparativos. Né? Você usa para fazer comparações, como eu estou usando aqui, ó, comparando a vida com o carrossel. Né? Então, quando isso acontece, a figura de linguagem é o quê? Comparação. Tá? Muito parecido com a metáfora. Qual que é a diferença? Voltando, entre metáfora e comparação, galera. Na metáfora, eu faço uma espécie de comparação sem o elemento comparativo. Na comparação, eu faço uma comparação com a presença do elemento comparativo. No caso aqui, eu como. Poderia ser, por exemplo, minha vida é cheia de idas e vindas, tal qual um carrossel. Também seria comparação, porque eu usei o tal qual, um elemento comparativo. Né? Minha vida gira tanto quanto um carrossel, comparação. Aí o elemento comparativo seria tanto quanto, não seria mais o como. Tá claro, galera? Tranquilo? Um monte de gente errou essa letra B, tá? Letra D aí, ó. Ela tinha um cheiro doce de flor. Galera, cheiro doce. Vem comigo aqui, ó. Cheiro é algo que se percebe por qual sentido? Pelo olfato. E doce é um sabor, ou seja, é algo que se percebe por qual sentido? Pelo paladar. Então, quando você tem essa mistura de sentidos, tá? Numa oração, a figura de linguagem é a chamada sinestesia. Ou seja, essa mistura de sentidos diferentes na mesma oração, tá bom? Letra E. Bastante gente errou essa letra D também, tá? Letra E. 3 tristes tigres comiam trigo em um trigal. É até difícil de falar, né? Um trava-língua, né? Então, nessa oração aqui, o verbo comer, né? No pretérito imperfeito, o que a gente repara? A gente repara de cara a repetição de fonemas. O TR, ó. TR aqui no 3, TR no tristes, T aqui no tigres e R aqui, ó, né? Trigo também tem TR, trigal também tem TR. Então, você poderia dizer que aqui nós temos uma aliteração. O que é uma aliteração? Repetição de fonemas consonantais, ou seja, repetição de consoantes, o T e o R aqui, tá? Mas quem colocou também, por exemplo, ou assonância, eu considerei como certo, tá? O que é assonância?
A aliteração é repetição de consoantes. A assonância é repetição de quê? De vogais. Eu tenho aqui a vogal E se repetindo toda hora. E o I também, ó. Tristes, tigres, comiam, trigo, trigal. Né? Então eu tenho repetição tanto das consoantes quanto das vogais. A figura, né, que caracteriza a repetição de consoantes é a aliteração. E a repetição de fonemas vocálicos, ou seja, de vogais, é a assonância. Tá? Letra F, uma galera errou, tá bom? Terráqueos, prestem atenção aqui. Eu sou brasileiro, ele espanhol. Vários de vocês colocaram antítese. Antítese são ideias contrárias, tá certo? Brasileiro não é contrário de espanhol. Eu não sei de onde vocês tiraram essa ideia, tá? Brasileiro não é o contrário de espanhol. Contrário ao quê? Claro, escuro, forte, fraco. É isso? Bonito e feio. Quente e frio. Não é assim? Agora, brasileiro e espanhol não são contrários. São o quê? Adjetivos pátrios. São palavras usadas para identificar nacionalidade. O brasileiro não é contrário do espanhol. Isso não existe. Tá? Então não é antítese. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu sou brasileiro. Ele, espanhol. Galera, aqui, ó, nesta segunda oração aqui, ele, espanhol, claramente está sendo omitido um termo. Está sendo escondida aqui uma palavra. E essa palavra qual é? É o verbo ser. Observem. Eu sou brasileiro. Olha o verbo ser. Olha o verbo ser aqui na primeira oração. Eu sou brasileiro. Ele tem que ter o verbo ser aqui. Ele é espanhol. Né? O verbo, a gente claramente consegue perceber que aqui teria um verbo ser. Tá? Inclusive essa vírgula, ela serve aqui justamente para marcar que aqui ocorre a omissão de uma palavra. Né? Muita gente colocou aqui elipse. E eu considerei certo, tá? Porque elipse é a omissão de um termo que você consegue facilmente descobrir. Né? Eu sou brasileiro, ele espanhol. Obviamente, fica claro que aqui está sendo omitido o verbo ser. Ele é espanhol. Né? Então, elipse eu considerei certo, mas também poderia ser zeugma. O que é zeugma? Zeugma é um tipo de elipse. É quando você omite um termo que já apareceu na frase, que já foi escrito ou foi dito antes. Tá? No caso aqui, ó, como o verbo ser ele já apareceu nessa frase, na verdade o que está sendo omitido aqui é um termo, né, o verbo ser, porém é um termo que já apareceu antes. Então, a rigor seria uma zeugma, tá? Mas quem colocou elipse eu também dei certo, eu considerei certo. Então, ó, elipse ou zeugma. Beleza? Letra G, essa aqui é molezinha, quase todo mundo acertou. Essa bolsa custou um caminhão de dinheiro. Galera, por mais cara que seja a bolsa, né? Se a bolsa for, sei lá, costurada com fios de ouro, cravejada de diamantes, por mais cara que ela seja, ela nunca vai custar um caminhão lotado de dinheiro. Porque um caminhão lotado de dinheiro é muito dinheiro, tá certo? Então, obviamente, aqui, o que está acontecendo? Um exagero. Quando a gente tem um exagero, qual que é o nome da figura? Exagero que é algo grande, aumentado, né? Então, você lembra do hiper. Hiper é grande, né? Mercado é um mercado, hipermercado é um mercado grande, tá? Então, quando você tem um exagero, a figura qual é? É a hipérbole. Hipérbole, tá bom? Letra H. O vovô foi para o céu, Pedrinho. O que a gente pensa quando a gente lê isso aqui? Qual a cena que vem na nossa cabeça? Alguém contando para uma criança que o avô dela faleceu, morreu, não é? Mas você, se você tiver coração, como você é um ser humano, né, Terráqueo? Você é um ser humano. Então você não vai chegar para uma criancinha e falar, aí, teu avô morreu. Aí, se deu mal, aí, teu avô morreu. Você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai tentar amenizar a situação
para que aquela criança não sofra tanto, ou sofra o menos possível. Então você vai amenizar, você vai fazer o quê? Vovô, olha, Pedrinho, o vovô foi para o céu, o vovô virou estrelinha, o vovô foi encontrar com Deus, sei lá, com Shiva, com Maomé, com Jesus, né? Você vai dar um jeito, você não vai chegar, ó, até o avô morreu. O moleque vai, né, apavorar. Então, você, o que você está fazendo? Você está amenizando uma situação. Toda vez que a gente está amenizando uma situação, a figura de linguagem correspondente, qual que é? Eufemismo. Eufemismo. Beleza, gente? Tá? Letra I. Essa aqui quase ninguém acertou. Acho que dá para contar numa mão só os alunos que acertaram essa letra I. Da vida, não esperava nada. Galera, atenção aqui, humanos. Da vida, não esperava nada. Tá estranho isso aqui, né? Por que tá estranho? Porque a ordem está invertida. A ordem normal seria qual? Não esperava nada da vida. Ela não esperava nada da vida, ou eu não esperava nada da vida, você não esperava nada da vida, mas ninguém fala assim, ó, você da vida não esperava nada. Você pode até falar, né? Mas não é o normal. O normal, a ordem normal, né? O mais comum seria o quê? Não esperava nada da vida. Então, quando você tem essa alteração na ordem, né, dos elementos de uma oração, a figura de linguagem correspondente é o hipérbato. Hipérbato, tá bom? Ou também chamado de inversão. Mais conhecido como hipérbato, tá? Melhor vocês memorizarem este nome. É a famosa figura do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. A ordem está inversa. Por isso que o hino nacional ele é difícil de entender, porque ele é todo feito em hipérbatos. A ordem é toda trocada, toda invertida. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Quer dizer o quê? Qual seria a ordem normal? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o heróico brado retumbante, né? Ouviram o grito lá de Dom Pedro, gritando independência ou morte. Então seria, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, seria o quê? As margens plácidas do Ipiranga ouviram, né? Então isso é um hipérbato, mesma coisa que acontece aqui nessa letra I. Na vida, não esperava nada. O normal, a ordem correta seria o quê? Correta na ordem mais comum, né? Não esperava nada da vida. Tá bom? Letra J, muito fácil, muito tranquilo, galera. O tic-tac do ponteiro incomodava. Tic-tac, 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 tic-tac. Isso é o som de quê? De relógio. Quando eu tenho a imitação de um som, né? Qual que é a figura de linguagem? Onomatopeia. Onomatopeia. Beleza? Tranquilinho, tranquilo e calmo, tá? Ok? Tipo, pou, 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 imitando tiro, né? Bang, bang, e por aí vai. Essas palavras, essas expressões, trim, da campainha, essas expressões que imitam sons, toque-toque da porta, a gente chama de onomatopeia, tá? E questão 2 e 3 eram questões de resposta pessoal, cada um ia escrever aí sua frase, uma frase com catacrese e outra com pleonasmo. Catacrese é quando a gente não tem um termo, não existe uma palavra para definir determinado objeto, determinada coisa. Então você tem que pegar um termo emprestado, mas esse termo já tem um outro significado, o significado original, tá? Então, por exemplo, quando você fala assim, segurei, quebrou a asa da xícara. Essa palavra asa aí nessa frase é uma catacrese, porque a xícara não tem asa, a xícara não voa, beleza? Como aquela alcinha, né, não tem um nome para aquilo, a gente pega um nome de outra coisa que já existe para colocar ali, que nem, por exemplo, dente de alho. Não existe um nome específico para cada pedacinho daquele do alho. Então você pegou o nome dente, que originalmente significa outra coisa. Isso é catacrese, né? E o pleonasmo é a redundância, quando você repete coisas, que você dá informações desnecessárias.
Por exemplo, subiu para cima, entrou para dentro, desceu para baixo, saiu para fora, não é isso? Gritou alto, sussurrou baixo e por aí vai. Beleza, galera? Então era isso. O teste está corrigido. Continuem estudando isso aí vai continuar sendo cobrado nesse bimestre e durante toda a vida escolar de vocês, até quando vocês forem fazer concurso público, vestibular ou Enem. Valeu, humanos. Um abraço, fiquem bem, fiquem na paz.